meu nome é Rafaela, eu sou especialista em vestibulares e o vídeo de hoje é atendendo um pedido de um vestibulando lá do Ceará, que ele me mandou uma mensagem no Instagram. Também fica a dica aqui para vocês me seguirem no Instagram, @professora Rafaela, ou colocar um comentário aqui no vídeo, que eu super vejo, super leio e super penso em como ajudá-los nessas questões específicas de vestibulares. Sabe aquelas questões que mais te dá medo, que mais você acha que não vai saber responder? São essas questões que eu vou ajudar. Então hoje eu peguei como exemplo uma questão, a questão 5 do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Ele acabou de acontecer, tá super atual, aconteceu agora em julho, e era uma questão sobre geografia física. Vamos lá então, gente. O que acontece quando você lê algumas alternativas? Essas alternativas, elas trazem dados com números. Por exemplo, a questão A, tantos por cento, a questão B, outros tantos por cento. E você não sabe qual que é a resposta certa, porque você não sabe a quantidade, você não sabe qual é o dado certo. Não tem como você calcular, isso é conhecimento mesmo seu. Então, essa é uma questão clássica de apavorar candidato, tá? Então, como você não vai mais cair nessa, você não vai mais ficar ansioso ou ansiosa, eu vou ensiná-lo como procurar a resposta certa quando você não faz nem ideia qual seja o dado. E como que faz isso, Rafa? A dica principal é: você vai procurar o errado em cada alternativa. Então, ao invés de você ficar procurando o que é o certo, você vai fazer o contrário. Você vai procurar o que está de errado em cada alternativa. E aí você vai eliminando. Eu sei que essa é uma técnica muito conhecida, mas você acredita que muitos candidatos esquecem disso na hora da prova? Porque acabam se apavorando e ficam, nunca vou saber qual é o número certo para pôr, e acaba pulando, acaba chutando, aquela história toda. Então, lembra disso, quando você se deparar com alternativas que trazem dados numéricos e você não faz nem ideia qual é o dado certo, procura o que está de mais errado em cada alternativa. Então eu vou dar o exemplo aqui da questão 5 que eu falei para vocês, né? Ela dizia o seguinte: o enunciado, ele falava o que significa floresta para FAO. Então ele começava assim: a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, conceitua floresta como qualquer área medindo mais de meio hectare, com árvores maiores que 5 metros de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar esses parâmetros in situ. Isso não inclui terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano. Enfim, define o que é floresta. Que floresta tem que ter no mínimo meio hectare e as árvores tem que ter também no mínimo 5 metros de altura. Falou que é floresta. Aí vem a pergunta: considerando o estado atual das áreas florestais brasileiras, é correto afirmar que... Então, na pergunta ele fala para você considerar como que estão as florestas brasileiras hoje, atualmente, beleza? Aí vem as alternativas cheias de dados. Se liga na A. Então a A, ele colocava assim: o Brasil possui cerca de 1,2 milhões de hectares de florestas plantadas, principalmente seringueira, que representam 93% do total. Olha quantos dados, vai alinhando no seu rascunho. 1,2 milhões de hectares, né, abreviado, de florestas, principalmente seringueira, que representam 93% do total. Tá, dado. B. O Brasil é um país florestal com aproximadamente 524 milhões de hectares. Já põe o dado de novo, ó. 524 milhões de hectares. E 61,5% do seu território de florestas naturais e plantadas. E 61,5% do seu território brasileiro tem floresta.
Na C, ele fala o seguinte: o conjunto das formações florestais brasileiras abrange uma área de 4,2 milhões de quilômetros quadrados. 4,2 milhões de quilômetros quadrados. O que representa 30% de todas as florestas tropicais do mundo. O que representa 30% de todas as florestas tropicais do mundo. Ok? E por último, D. A Mata Atlântica abriga florestas densas e abertas. Então ele fala da Mata Atlântica, que ela abriga florestas densas e abertas, Além de uma diversidade de ecossistemas, como florestas estacionais, florestas de igapó e campos alagados. então ele coloca Igapó e Campos Alagados. Ok, e agora? Vamos ver por que ela é tão chatinha de responder. Quando você vê aqui, meu Deus, que dado que é o certo. Aqui tem 1,2 milhões de hectares, aqui tem 524 milhões de hectares, aqui tem 4 milhões de quilômetros quadrados. Você olha isso e não sabe definitivamente qual é a certa. Vamos procurar o erro, então, nas alternativas? Qual que é o primeiro erro? Na A, ela fala que a maioria das florestas brasileiras estão representadas por seringueiras. Então, seringueiras, você já sabe que a maioria das florestas do Brasil não são só da espécie seringueiras. Então, esse é o absurdo da A. A gente já elimina a A, ok? Outra bem absurdo logo de cara que você já vê é a D, que ele fala que uma mata atlântica é uma mata densa e aberta. A mata atlântica não é uma mata aberta, né? Uma vegetação aberta, por exemplo, é o cerrado, não é? Então, mata atlântica, a floresta amazônica são matas densas e fechadas. Então, já estaria, mas ele ainda deixa mais errado ainda, quando ele fala que a mata atlântica é mata de igapó. Igapó é típico da floresta amazônica, então essa já está totalmente errada. Campos alagados também, mistura até um Pantanal, essa é a mais absurda, porque misturou a Amazônia, Pantanal com Mata Atlântica e não tem nada a ver, tá? Então essas duas são as mais absurdas. A dúvida fica, na minha opinião, né, na B e na C, que eu acho que o candidato ficaria mais nas dúvidas. Você tem que ter uma noção, eu não sei se as florestas do Brasil são 61% ou se ela equivale a 30% do mundo. Então agora você vai ter que ter uma visão do mundo, das terras do mundo. Como assim? Pense em todos os continentes do mundo, como eles são ocupados. Tem área de areia, de deserto, tem área de gelo, tem área de plantação, tem área de cidades, área urbana e tem áreas de floresta, certo? Se você fosse dividir em 100% todas essas áreas, né, as áreas de florestas equivalem a 30% do mundo todo. Não tem tanta floresta assim desse jeito no mundo, não é? Hoje, principalmente hoje. Então, quando essa questão fala que as florestas brasileiras ela equivale a 30% do mundo, imagina todas as florestas, 30% estarem só no Brasil. Esse é um dado muito absurdo se você proporcionalmente pensar, porque 30% são florestas que existem no mundo e não só no Brasil, tá? No Brasil, sim, essa é a certa, a questão B. Porque no Brasil, a gente tem 61%, quase 62% de áreas florestadas. Você sabe desde pequeno que a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. E sim, está no Brasil, ocupa grande território nacional. A gente tem a Mata Atlântica, que sim, está bem devastada, mas ainda temos bastante no Brasil. Então, mais de 50% do nosso território é sim coberto por floresta. Então, essa é a mais plausível, tá? Então, a dica de hoje foi você eliminar as coisas mais absurdas
quando tem dados numéricos que você não faz a mínima noção. Então essa foi a minha dica para vocês de hoje. Quando você não sabe qual que é o número certo nas suas respostas, ao invés de você ficar quebrando a cabeça procurando qual seria o certo, você procura o erro, o errado em cada alternativa. E aí você vai eliminando. Nunca esqueça dessa técnica tão elementar, tão básica para você usar na hora do vestibular. É importante e vai te ajudar. Fica calmo e procura o erro, ok? Se fez sentido para você, deixe seu like, compartilha com aquele seu amigo e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. E até o próximo vídeo.